Olá pessoal, continuando a aula, né? Vamos continuar com o tema Importância dos solos e matéria orgânica na aquicultura, parte 2, tá? Então a gente viu na primeira parte a questão de como fazer o manejo dos viveiros, né? Agora a gente vai trabalhar com a parte de conhecer um pouquinho mais sobre essa vida, essa microfauna microbiana, né, que está presente na matéria orgânica, e como fazer, conhecendo, a parte de conhecer essas espécies biológicas que estão ali trabalhando na decomposição dessa matéria orgânica, a gente vai poder fazer o manejo correto, né, desses sedimentos, tá? Então, o que é composto, que está presente na matéria orgânica? Apresenta uma vida microbiana composta por bactérias, né, aeróbicas, quando se tem a presença de oxigênio, né, trabalham bem na presença de oxigênio, e o pH mais próximo do ideal, né, do sistema de cultivo, que é um pH a partir de 6,5, um pH mais próximo da neutralidade, tá? Então, esses tipos de bactérias são as bactérias mais interessantes para você ter no seu sistema de cultivo. São bactérias que elas decompõem a matéria orgânica mais rapidamente. Elas estão diretamente ligadas também com os ciclos dos nutrientes, com o ciclo do nitrogênio presente nesses ambientes. São as bactérias que aproveitam, né, a produção de nitrogênio, a amônia presente no ambiente, a produzir uma amônia menos tóxica para os peixes, tá? Decompondo mais rapidamente a matéria orgânica. O seu principal produto da excreção é o CO2, tá? Então, elas utilizam o oxigênio para fazer respiração, para fazer as reações químicas, e excretam o dióxido de carbono, tá? Deixam o solo numa coloração mais clara, sem odor, né? Depois a gente vai ver algumas imagens de como que é o solo com a ação de uma decomposição aeróbica, tá? E as bactérias anaeróbicas? Essas bactérias, elas trabalham sem a presença de oxigênio, né? São as bactérias anaeróbicas, são as bactérias de fundo, né? Em ambientes com muita matéria orgânica no fundo dos viveiros, elas estão presentes. Também são responsáveis por uma decomposição, mas é uma decomposição mais lenta. E o produto final dessa decomposição são vários gases que são prejudiciais ao sistema de cultivo, né? Então, elas produzem gases, além do CO2, produzem amônia, elas produzem ácido sulfúrico, elas produzem metano, que são gases produzidos no fundo desses viveiros, prejudiciais, podendo inclusive causar a mortalidade de peixes. Então, elas deixam o solo com aspecto mais negro, né, um solo preto, com forte odor, forte cheiro mesmo. E quais são os fatores que influenciam a decomposição microbiana dessa matéria orgânica? Então, existem vários fatores, né? Viveiros com frequência menor na drenagem, são muitos viveiros que não é impossível fazer a drenagem desses viveiros, alguns açudes. Então, com certeza, no fundo desses viveiros há uma maior concentração de matéria orgânica, certamente uma maior proliferação dessas bactérias anaeróbicas, né? A temperatura da água influencia. Sabe-se que quanto maior o incremento de calor, maior temperatura, há uma maior quantidade de decomposição de matéria biológica, né, matéria orgânica. Há maior grupos de reações químicas. Quanto maior a temperatura, o calor por si só, ele incrementa as reações químicas. Então, em temperaturas mais altas, ocorre uma maior frequência, maior rapidez na decomposição dessa matéria orgânica. Outro fator é a relação de carbono e nitrogênio presente nesses ambientes. A ração, lembra que a gente falou da ração? Então, uma ração desbalanceada é uma ração não apropriada para o cultivo desses peixes,
uma ração alternativa, com o uso de frutas na alimentação desses peixes, elas têm um menor aproveitamento pelo trato gastrointestinal desses animais, menor digestibilidade e, consequentemente, maior excreção desse material orgânico, né? Causando uma maior, vamos pensar assim, maior produção de amônia, maior produção de substrato, maior produção de matéria orgânica, e essa matéria orgânica é depositada no fundo desses viveiros. Então, fazendo uso dessas rações menos adequadas, né, rações desbalanceadas, nós temos um maior incremento de matéria orgânica no fundo desses viveiros. O pH do substrato, sim, o pH é importantíssimo. Em ambiente mais alcalino, em ambiente mais ácido, há uma menor decomposição dessa matéria orgânica, né? Há a presença dessas bactérias anaeróbicas, presença de oxigênio, presença de bactérias aeróbicas. Então você tem que sempre pensar em aumentar a concentração de óxido de carbono, de oxigênio dissolvido na água, para que se haja maior concentração de bactérias aeróbicas. E elas só trabalham na presença de oxigênio. Se não tiver oxigênio, não tem decomposição de matéria orgânica. E isso está relacionado diretamente com a transparência da água, né? Se tem uma maior carga de sedimentos, maior carga de matéria orgânica depositada nesses viveiros, há uma maior produção primária. Lembra do plâncton? A maior produção primária do fitoplâncton, que deixa um aspecto mais esverdeado na água, um aspecto. Então, esse aspecto, a mudança na coloração dessa água, geralmente é causada pela produção de fitoplâncton. E isso diminui muito a transparência da água, né? Se diminui a transparência da água, também diminui a entrada de luz solar na água, e é um fator determinante também para a produção, para a decomposição dessa matéria orgânica presente nesses viveiros, tá? Então, o papel importante nós temos na aeração. Tem que ter oxigênio para que haja as bactérias aeróbicas, para que haja maior decomposição dessa matéria orgânica. Podemos fazer o uso da aeração mecânica, né, que é a instalação de aeradores nesses viveiros. Os aeradores têm função, além de disponibilizar oxigênio para os peixes, ele também tem a função também de revolver camadas, homogeneizando a temperatura da água ao longo da cadeia, diminuindo essa estratificação térmica causada pela entrada de luz solar, tá? Acelera a decomposição microbiana de viveiros vazios logo depois, né, da retirada de água, porque há uma maior disponibilidade de nutrientes. Ele influencia diretamente nos ciclos do nitrogênio, né, fazendo o maior revolvimento do material de fundo ao longo da camada d'água, havendo dessa forma maior decomposição da matéria orgânica, do substrato em suspensão, tá? Maior circulação de água ao longo da cadeia produtiva. Dessa forma nós podemos aumentar o adensamento de peixe, tá? E por último, maior, como eu já comentei, maior atividade microbiana dessas bactérias aeróbicas, né? Nessa imagem aqui podemos observar um aerador trabalhando, maior produção, né? E dessa forma menor produção daqueles ácidos que a gente falou, né? São os gases que causam, inclusive podendo causar mortalidade de peixe. Tá. Como a gente pode trabalhar? Lembra daquela primeira avaliação que eu falei sobre após secar o viveiro escavado, nós podemos fazer uma avaliação. Nós podemos também verificar qual é o potencial redox. O que é o potencial redox? É o grau de oxidação ou redução da água ou do solo, né? Então, uma água que ela possui aeração constante, o produtor faz uma drenagem anualmente ou a cada ciclo desse viveiro, ela possui um menor potencial, né? Um potencial redox positivo, né? Uma água mais oxigenada apresenta potencial redox entre mais 300 e mais 500 agente oxidante, né? Já em ambiente, vamos pensar um ambiente com maior produção de matéria orgânica, um ambiente viveiros
que não são drenados, viveiros com problema de manejo, rações desbalanceadas, o produtor fez uma adubação em excesso. São viveiros que possuem uma camada muito grande de lodo, né, que nada mais é do que um acúmulo de matéria orgânica no fundo desses viveiros. Ele produz um potencial redox negativo, né, negativo 300 mV. Já é um agente redutor. Dificilmente consegue fazer a oxidação tem muita dificuldade de fazer a oxidação desse material orgânico presente nesses viveiros. Então o potencial redox, o que é? É uma condição reduzida oxidada dos sedimentos. É uma condição, se é possível facilmente metabolizar, degradar esse material orgânico ou negativo, né? Então, o que é o potencial redox positivo? É a quantidade suficiente de oxigênio para a decomposição pelas vias aeróbicas. Você tem oxigênio em quantidade suficiente para que haja decomposição através de bactérias? Sim, então você tem um potencial redox positivo no seu tanque de piscicultura. Ah, não, o meu potencial redox é negativo. Então, geralmente são viveiros com maior acúmulo, né, de matéria orgânica, são viveiros com a baixa frequência na drenagem desses viveiros, são viveiros que produzem aqueles gases que eu comentei, né, ácido sulfúrico, produzem metano e outros gases que são tóxicos, inclusive para os peixes. E esses gases ficam onde? Armazenados no próprio lodo, né, no próprio material orgânico ali, revolvidos. Na imagem é possível observar um acúmulo, são viveiros com uma alta carga de matéria orgânica. São viveiros que não têm a presença de oxigênio, favorecendo as espécies de bactérias anaeróbicas. Um ambiente mais ácido. Potencial redox. Então nós temos aqui um ambiente anaeróbico, nós temos o potencial redox negativo, né? Altamente reduzido, né? Quando você aumenta um pouco, você tem um reduzido. Quando se leva para um ambiente mais aeróbico, já com a presença de um aerador, a gente consegue observar moderadamente reduzido. E com a presença de um aerador, você tem um ambiente oxidado, com uma quantidade de oxigênio no ambiente suficiente para que haja a degradação da matéria orgânica por vias aeróbicas. Tá? Nesses ambientes anaeróbicos há a presença de ácido sulfúrico, há a presença de vários compostos como metano, o dióxido de carbono em quantidade. É um ambiente mais ácido, é um ambiente que pode causar inclusive mortalidade de peixes. Tá? Quando você tem um ambiente aeróbico, um ambiente com maior produção de nitrogênio de forma de nitrato, né? Então a amônia é convertida em nitrato, que é a forma menos tóxica, é aproveitada pelo fitoplâncton, é aproveitada pelos micro-organismos presentes ali no ambiente de cultivo, mais favorável à produção de organismos aquáticos, quando você tem maior quantidade de oxigênio nessa água. Então consegue-se observar que o potencial redox ele pode ser negativo e positivo, dependendo da qualidade de água do sistema de cultivo, da entrada de luz solar, do potencial suficiente de oxigênio para que haja degradação por vias aeróbicas. Então sempre o produtor deve atentar a esse potencial redox. A transparência da água, monitorar o oxigênio, né, fazer uma calagem adequada, considerar a qualidade de água, que a professora Lília vai comentar sobre os parâmetros físico-químicos, monitorar a qualidade dessa água. E quais seriam as boas práticas de manejo de fundo de solo? É mais um resumo do que a gente vem comentando. Usar a aeração, né? A aeração ela ajuda tanto para disponibilizar oxigênio, como também ela está presente na quantidade de oxigênio disponível para que haja um potencial redox positivo, a maior circulação de água, a menor estratificação térmica dessa água. Então você consegue aumentar o adensamento, só tem vantagem com o uso da aeração nesse sistema de cultivo. Tá? Então
Aeração constante, aeração dependendo do seu sistema de produção, se é intensivo, se é semi-intensivo, se é super intensivo. Tem que ter a renovação também de água. O meu viveiro é escavado, mas eu não faço uso de aerador. Mas você tem uma boa renovação dessa água para você sempre manter a qualidade dessa água com relação aos parâmetros físico-químicos e aos parâmetros também de pH, transparência. Fazer o manejo correto dos viveiros, deixar esses viveiros vazios por 1 ou 2 semanas, para que haja decomposição dessa matéria orgânica. Lembra que tem que deixar o viveiro úmido ou com um pouco de água. Durante o período de exposição, manter sempre o solo úmido, né, como eu comentei. E, se necessário, você mensurar a alcalinidade da água de abastecimento, ou mensurar a qualidade de água antes de esvaziar o tanque, para você ajustar, corrigir com a quantidade adequada de calcário, né? Corrigir a qualidade de água, né? Para você ter a quantidade de alcalinidade e dureza adequada para o sistema de cultivo, ideal para a produção de peixe. Tá? Somente aplique produtos cáusticos após o período de decomposição bacteriana, foi o que a gente comentou. Aplicar Calvige, cal hidratado, que tem ação antisséptica, né? Então, somente após o período de exposição, após a completa decomposição de material orgânico, você pode fazer o uso desses produtos para esterilizar o viveiro, para começar um novo ciclo produtivo. Então, pessoal, finalizo aqui a aula, tá? Com o tema, a gente tratou sobre a importância do solo e material orgânico no sistema produtivo. Então, eu vou disponibilizar também algum material para que forneça como material de apoio para vocês, como alguns boletins técnicos, tá? Alguns artigos para vocês lerem e compreenderem a temática do tema. Se ficou alguma dúvida, eu também vou deixar meu e-mail à disposição para que vocês possam retirar dúvidas, né? Eu deixei também 2 links de vídeos, a professora vai passar para vocês, links tratando sobre o tema de qualidade de água, sobre a importância da matéria orgânica, tá? No sistema de cultivo. E também deixei uma lista de exercícios, tá? Vai funcionar como uma atividade avaliativa de fixação, né? Para mostrar se vocês mesmo prestaram atenção na aula e se estão aptos aí na avaliação, tá? Então, no mais, eu desejo bons estudos para vocês e até a próxima aula.